Voltamos agora para falar sobre a Conjuração Baiana. Vocês vão observar que não era só em Minas Gerais que eles estavam revoltados com a coroa portuguesa. Vocês vão ver agora, ó. Marca texto, já pode começar a marcar, tá bom? A insatisfação contra o domínio português não acontecia somente na região mineira. Marca isso, tá bom? Em Salvador, por exemplo, marca também. Também teve início um movimento de revolta, que foi chamado de Conjuração Baiana. Marcou até aí. A chamada Conjuração Baiana, continua marcando, ocorrida em 1798, reuniu grupos populares, além de pessoas da elite. Aí tinham grupos populares e também tinham pessoas que tinham uma influência maior. Seu principal líder foi o médico e político Cipriano Barata, tá bom? Você vai ter que marcar toda essa questão que a gente falou agora, que a gente leu. Agora o segundo parágrafo. As reivindicações dos rebeldes incluía o direito, começa a marcar agora, incluía um direito a salário mais justo, a libertação dos escravos, isso é o que eles estavam reivindicando, e a proclamação da República, que nessa época ainda não tinha acontecido. Porém, antes que a revolta ocorresse, os conjurados foram descobertos e punidos. Sempre tem alguém que dedura, sempre tem um jeito que eles descobrem e eles acabam sempre punindo, matando, como fizeram com Tiradentes lá na Inconfidência Mineira. Aqui também não foi diferente, tá bom? Só que na Inconfidência Mineira eram padres, fazendeiros, militares que estavam meio que se rebelando para fazer essa Inconfidência Mineira, esse movimento, não é isso? Agora, na Conjuração Baiana, quem estava eram médicos, políticos e eram também as pessoas da elite. Então, agora vem uma pergunta para você que aqui, ó, o livro está fazendo aqui nesse número 2. Comente as diferenças entre Inconfidência Mineira e Inconfidência Baiana. Tem diferença? As principais diferenças. Os participantes da Inconfidência Mineira se revoltaram principalmente contra a cobrança de impostos. Eram muito impostos que eles estavam cobrando por parte de Portugal. Ao passo que os conjurados baianos, os que estavam fazendo a conjuração, né, estavam fazendo toda essa trama para fazer a Conjuração Baiana, eles estavam reivindicando salário mais justo, essa é a diferença. Salário mais justo, a libertação dos escravos e a proclamação da República. Então, a Inconfidência Mineira, os que estavam lá, os inconfidentes, eles queriam que fossem diminuído esse imposto. Eles estavam meio que contestando essa quantidade de impostos que eles estavam pagando. Agora já a Conjuração Baiana foi para um outro lado. Eles estavam reivindicando coisas como a libertação dos escravos, aumento no salário, que não era, os negros não recebiam, mas as outras pessoas trabalhavam e precisavam receber salários dignos, além de pagar todo esse imposto tão caro, não é? E ainda recebiam um salário que não era digno, para que pudessem sustentar suas famílias. Então, essa é a diferença entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, tá bom? E aqui embaixo, ó, sempre tem, quando tem alguma palavrinha, algum termo que você não conhece, o livro tá sempre colocando, ó, aqui, elite, tá te explicando qual é o significado de elite, qual é o significado de república. Porque nessa época eles viviam uma monarquia, porque era quem? Era o rei que mandava e as pessoas obedeciam. Na república não, aqui tá te explicando, ó, coisa pública ou do povo. Na república, nós vivemos numa república, numa democracia, não é isso? Agora, na época da monarquia, que era essa época que tanto da Inconfidência Mineira quanto da Conjuração Baiana, quem mandava era o rei. Ele mandava e a gente obedecia, né? Quem viveu na época. E isso era passado de pai para filho. Não é isso? Não tinha eleição para eleger um novo rei. Era de pai para filho. Já aqui, ó, na República tá dizendo coisa pública, que é o significado da palavra, ou do povo. Tipo de regime político em que o governo tem como objetivo atender aos interesses da população. Não é isso? E numa república, numa democracia, nós elegemos os nossos representantes. Diferente da monarquia,
que foi nessa época aqui do Império, tá bom? Então a gente vai voltar para estar falando sobre a parte da página 257, que vamos falar sobre o Barroco Mineiro.